verdadeiro em nós. O Senhor busca em nós não grandes espetáculos, o Senhor busca em nós não grandes festas, com grandes estruturas, com fumaça, com tudo que tem direito, não. O Senhor busca uma fumaça invisível, o Senhor busca em nós um tesouro precioso que está lá no nosso profundo, que é o Espírito Santo do Senhor, trabalhando na minha e na tua vida. Não perca essa essência. E não ache que o que você faz não é suficiente, que você tem que fazer uma grande coisa. Que Deus, Ele não está esperando uma grande coisa de você. Deus está esperando simplesmente que o nosso coração esteja voltado para Ele verdadeiramente, quebrantado diante do Senhor. E o que a nossa irmã falou, que nós estejamos num culto para louvar e agradecer ao Senhor. Para louvar ao Senhor e fazer o nosso culto racional a Ele. Isso é o mais importante. É mais importante do que grandes nomes pregando, é mais importante que grandes eventos, é mais importante que qualquer coisa. É a nossa intimidade, é o nosso tesouro, a nossa essência, a modéstia e a simplicidade que Deus espera de mim e de você, mulher de Deus, mulher intercessora. Amém? Glória a Deus. Deus confirmou a tua palavra nessa noite, aleluia. Mateus capítulo 25, glória a Deus por isso. Deus, Ele é tão maravilhoso. Mateus de número 25, parábola das 10 virgens, aleluia. Uma palavra muito conhecida, muito abençoada, que Deus colocou em nossos corações, que é um alerta para as nossas vidas, é um despertar do Senhor para a minha e para a tua vida. A palavra de Deus, ela vem para nos exortar, a palavra de Deus, ela vem para nos consolar, a palavra de Deus vem para nos edificar e trazer estrutura, maturidade para as nossas vidas espirituais, para que possamos ser mulheres cheias do conhecimento do Senhor. E o conhecimento que nos liberta é o conhecimento que a palavra de Deus nos traz. Não é o conhecimento acadêmico, não é o conhecimento apenas da sua experiência, não é o conhecimento do que você conquistou, mas é um conhecimento que vem inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é a sua palavra revelada, a maior profecia que existe, a maior revelação de Deus, a única revelação de Deus para nós é a sua palavra, através do Evangelho de Jesus. Amém? Você crê? Então vamos amar essa palavra todos os dias. Vamos amar essa palavra a cada dia, aprender mais do Senhor Jesus. Aprendei de mim. E como nós aprendemos de Jesus? Através da sua palavra. Através da busca pessoal, do seu interesse pessoal em querer conhecer a Bíblia, desvendar os mistérios, como Daniel desvendava, esse contato que ele tinha com Deus, que quase ninguém tinha, e o tornava especial, não porque ele era melhor, mas porque ele tinha um diferencial dentro de si. Ele carregava esse bom tesouro. E no Antigo Testamento a gente observa que poucas pessoas tinham isso. Eram pessoas específicas, com chamados específicos. Um era profeta, outro era rei. Um era ungido a rei, outro era profeta do Senhor. O outro tinha uma sabedoria grande, outro era um rei obstinado, guerreiro. Então o Senhor usava de forma pontuais as pessoas. Aí vem Jesus em carne, morre numa cruz por mim e por você, ressuscita ao terceiro dia e rasga o véu que nos separava, e agora nós temos a revelação dos mistérios do Senhor em nossas vidas. Deus quer te revelar mistérios. Deus quer que você entre no profundo com Ele, no conhecimento, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra.
mas Deus quer que você o busque. Eu não o farei por você. Eu não conseguirei fazer aquilo que é para você fazer. Nós temos apoio, assim como Daniel teve ali os seus amigos bem selecionados, diga-se de passagem, não por acepção, mas por escolha, porque você escolhe quem está no seu ciclo pessoal. Existe um círculo, você está no meio, e quem está mais próximo de você são pessoas que você pontua, que você escolhe. Colegas e amigos nós podemos ter 1000, vários, mas amigos íntimos em que você desabafa, que você tem um momento especial com ele, de abrir o teu coração, é muito bem selecionado, é muito bem pontuado, porque às vezes a gente ganha um problema, ao invés de uma solução, falando coisas que às vezes a gente não deveria falar para quem não deveríamos ter falado. E tem coisa que não é para ninguém, é só para Deus. Precisamos ter o quê? Discernimento, prudência, sabedoria, entendimento, através do Espírito Santo que habita em nós. Já está em mim, já está em você a compreensão. Temos que procurar, não é fora, é dentro. Mas vamos ao contexto aqui da palavra do Senhor. Parábola das 10 virgens. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o primeiro versículo da palavra do Senhor, que diz assim: portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias ou lâmpadas, e saíram para encontrar-se com o noivo. Jesus está voltando. Vamos permanecer no primeiro. Hoje eu vou fazer um versículo por vez. Amados, primeiramente, Jesus aqui, ele sempre falou em parábolas para a compreensão das pessoas. Ele falava sempre de uma forma simples. Porém, naquela época, o entendimento desses mistérios, o entendimento do que era reino, eles não tinham essa compreensão, até mesmo os discípulos muitas vezes não tinham. Jesus tinha que chamar eles no particular para explicar o que ele estava dizendo, porque eles estavam acostumados com as questões da lei, da letra, do Antigo Testamento, lei e os profetas, Pentateuco. Então, Jesus veio e trouxe boas novas da salvação, quebrando paradigmas, quebrando aquele cerimonialismo da época do Antigo Testamento. Então, eles não compreendiam muito o que Jesus falava em parábola. Era como se fosse um enigma. E foi revelado após a descida do Espírito Santo para todos. Então, Jesus aqui, mais uma vez, usando destes mistérios, falando em parábola, ele diz sobre a parábola das 10 virgens. Quantas virgens? 10 virgens. E ele fala que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Quando falamos, irmãos, de reino dos céus, às vezes existe uma certa incoerência no nosso entendimento, por todo esse evangelicalismo que existe hoje, que prega-se muito em nome de um reino, que muitas vezes não é o reino de Jesus. Muitas vezes hoje esse contexto do que é reino dos céus está sendo usurpado para conquistas materiais, para conquistas de impérios religiosos. Em nome do reino, conquistas, prosperidades, muitas coisas que eles falam que é em nome do reino. Mas quando Jesus veio, quando ele foi batizado, se eu não me engano, em Mateus 3 ou 4, no início ali, o próprio João Batista, antes de batizar Jesus, o que ele anunciava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí Jesus vem, é batizado por João,
desce o Espírito Santo sobre ele. Ele chama alguns discípulos para si e começa a dizer, lá em Mateus 4:17. Desde então, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Jesus sempre falava do reino dos céus. O reino dos céus, ele tem dois contextos, biblicamente e no Novo Testamento falando. Ele tem um contexto do agora, que ele fala, aqui está o reino dos céus, e tem o contexto do porvir, do futuro, quando fala-se da eternidade, ou milênio, que é a parte da escatologia bíblica, que é o futuro, quando Jesus vir buscar a tua igreja, o noivo. Então, nesse contexto do que é reino do céu, o que é o reino do céu hoje, para mim e para a tua vida? Vamos ler aqui a palavra do Senhor, Lucas capítulo 17, 20 e 21, para que de uma vez por todas entendamos o que é o reino do céu, para que não sejamos enganados em nome de um reino. Diz, certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou ei-lo, lá está, pois o reino de Deus já está entre... Aleluia, glória a Deus. Jesus, ao nascer, ele trouxe um reino consigo, mas é um reino espiritual, é um reino invisível. Ele não veio trazer um reino político, ele não veio levantar bandeira e causar uma revolução política na sua época. Os judeus esperavam um Messias que viesse como um rei Davi, com sua armadura, espada, e tirasse Roma do poder, e fizesse toda uma revolução, e tomasse o poder, e libertasse Israel fisicamente falando, militarmente falando. Mas Jesus veio e fala: meu reino é invisível, não é de aparência. Eis aí o reino. Não vem o reino, ei-lo aqui, olha o reino ali, olha o reino aqui. Não, o reino existe. É um reino espiritual. Espiritual. E está entre nós. Você faz parte do reino de Jesus. Um reino invisível. Vamos ver 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Em algumas versões está escrito virtudes. Quando fala-se de virtudes, fala-se de atitudes, fala de qualidades. Então, o reino de Deus não consiste em palavras. O reino de Deus não é algo material. Nós, como servos do Senhor, como parte do reino de Jesus, nós precisamos de um local para congregar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estar na igreja em comunhão um com o outro, contar, um apoia o outro. Somos um corpo de Cristo, um corpo místico de Cristo, invisível, que está um pouco aqui, está um pouco em outro lugar, é outra igreja, outra denominação. Somos o corpo, todos somos igrejas de Jesus. Todos somos as 10 virgens. É o corpo místico de Cristo. Todos nós somos as 10 virgens. Por isso que Jesus fala, lá em Mateus 25:1. Carol hoje vai estar com o dedinho afiado ali, né, Carol? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. E esse é o reino dos céus. O reino de Jesus, que está em mim, está em você, está em nós. Que é um reino invisível, amém? Glória a Deus.
E nesse contexto do que é o reino, Jesus fala, olha, é semelhante às 10 virgens que saíram para encontrar o noivo. Nós, como noivas de Cristo, noiva de Cristo, estamos caminhando nesse reino espiritual para encontrar com o nosso noivo Jesus. Versículo 2. Só que tem alguns detalhes. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Algumas versões dizem loucas ou insensatas. Aí preocupa, 50% são prudentes, 50% insensatas. É aí o ponto que nós precisamos entender, de sermos noiva de Cristo nesse reino espiritual de Jesus. A igreja será tirada de dentro da igreja. 2 estará no campo, um será tomado e o outro deixado. O que determina isso é se eu sou prudente ou se eu sou insensata como uma noiva de Cristo. A noiva de Cristo é o corpo de Cristo, que está espalhado pelo mundo todo. O Senhor Jesus tem os seus em todos os países, em todos os lugares. Nós estamos no contexto do Brasil, aqui em Registro, Pariquera, onde nós temos liberdade religiosa. E que muitas vezes a gente quer levantar bandeira política, porque acha que vão fazer uma lei disso, uma lei daquilo, que aí vão fechar a igreja e que vão acontecer. E eu fico pensando, preocupada com essas falas, porque Jesus falou que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. E Jesus, na Bíblia fica clara que nos últimos tempos haverá perseguição contra a igreja. Então, se eu percebo que começou perseguição contra a igreja, eu não vou levantar uma bandeira política para brigar. Eu vou dar glória a Deus porque o noivo está se aproximando. Não está invertida a coisa? Não está estranha a coisa, às vezes? Ah, meus irmãos, vamos colocar a bandeira do Brasil aqui, eu amo o meu país. Vamos levantar uma bandeira e vamos na frente do Congresso Nacional e vamos levantar uma bandeira de tal cor, de outra cor. A nossa bandeira é Cristo, a nossa bandeira é o Evangelho de Jesus. Nossa função como igreja é orar pelas autoridades para que eles possam governar. É orar, independente de quem esteja lá. Então, nós temos que entender que nos últimos tempos, a igreja será perseguida, a igreja será provada, o amor de muito vai esfriar. Muitos vão, por insensatez e por loucura, não vamos ter reserva. E nós precisamos nos atentar quanto a isso. No versículo 2, falam que 5 eram prudentes e 5 eram inconsequentes. Versículo 3. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias ou lâmpadas, não levaram óleo de reserva consigo. Pode continuar. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Olha só a diferença de uma e para outra. Uma pensou, eu vou levar uma reserva, pode ser. Eu não sei quando o noivo vai, até quando que vão chamar o noivo. Eu não sei que hora que o noivo vai vir. Então, eu vou me preparar. Eu vou preparar o azeite para que não falte na hora que eu precisar. Aqui, meus irmãos, nós já começamos a diferenciar. As 10 eram virgens, puras. As 10 eram puras, donzelas. Mas não bastava a pureza de ser uma donzela, ser virgem. Tinha que ter algo a mais. E 5 tinha prudência. E outras 5 não tinham prudência. Elas não pensaram nas consequências de não ter o azeite.
E existe um grande problema quando nós temos essa concepção de não ter a reserva, de não ter o azeite. Nós vivemos uma vida inconsequente. Nós vivemos muitas vezes uma vida sem pensar nas consequências. Agimos sem pensar, falamos sem pensar, temos atitudes sem pensar. Isso é agir inconsequentemente. E isso denota falta de entendimento, falta de prudência. Ah, quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já fui, quando eu vi eu já estava no meio da confusão, porque não vigiamos, não guardamos o bom tesouro, a reserva, o azeite. E o azeite na Bíblia, irmãos, tem clara simbologia de que é o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. É o símbolo da presença de Deus em mim. E eu ter esse azeite com reserva é importante. É importantíssimo. Porque eu serei prudente. Eu vou pensar antes de agir. Eu vou pensar antes de falar. Ter reserva. Eu aceito a correção quando eu tenho reserva. Eu aceito ouvir que estou errada quando tenho reserva. Porque nós temos a presença do Espírito Santo. Então, para ter essa presença, esse azeite, nós não negociamos isso. Não é negociável. Algumas coisas não são negociáveis. Então, nós temos que dar valor a essa presença. Interessante é que, quando teve o dilúvio, lá em Gênesis, no comecinho de Gênesis, Noé fez a arca, colocou os animais, veio água sobre a terra, e aquele dilúvio, aí ele soltou algumas vezes, primeiro o corvo, depois a pomba, e eles não voltavam com nada. Mas aí, certa vez, ele foi lá e soltou a pomba novamente, para ver se as águas tinham cessado, baixado. Para ver se já tinha vida lá fora, ele soltou uma pomba. E essa pomba voltou com um galho de oliveira. Um galinho de oliveira. Ou seja, ele falou, nossa, já tem vida. Olha, já tem árvore. Já está se restabelecendo. A oliveira, ela gera o quê? Azeitonas. E azeitonas gera o quê? Azeite. Em meio ao caos do dilúvio, imagine como estava dentro daquela arca. Olha o simbolismo da palavra do Senhor. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele contextualiza para, simbolicamente, nós interpretarmos o Novo. Não foi por acaso que foi uma oliveira trazida no bico dessa pomba para Noé. A Bíblia fala lá em Romanos que Jesus Cristo ele é a oliveira e que nós fomos enxertados nele. Ou seja, hoje nós somos enxertados na oliveira que é Jesus e temos vida em Jesus. Então, em meio ao caos que Noé se encontrava, onde toda aquela população foi dissipada pelas águas do dilúvio. Um caos, os animais dentro da arca, tudo aquilo, sem saber o que ia acontecer no futuro. Vem uma esperança através de um galho, de uma oliveira, que simbolicamente trouxe o próprio Jesus ali, a vida, para aqueles que estavam na arca. E hoje, nesse caos que encontra o mundo, na nossa vida cotidiana, sempre vem o Espírito Santo, que representa a pomba, vem com o galho da oliveira nos lembrar
que você está enxertado em Cristo Jesus, que você tem vida, independente do caos que está ao teu redor, você está enxertado em Cristo, e nessa oliveira que produz o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, ele está derramado em mim, ele está derramado no seu coração. Então é importante garantir a reserva deste azeite. Mas Aline, como que eu faço para ter um azeite? Para ter reserva, precisa ter vasilhas. Precisa de vasilhas. E vasilhas são as nossas vidas. A vasilha é a nossa alma. Nós carregamos em nós o bom tesouro de Cristo, que é o Espírito Santo, e que vem simbolizando este azeite na minha vida e na tua vida. E quem se responsabilizará por ele sou eu e é você. Sabe por quê? Porque pedirão, vão pedir para você abrir mão do seu azeite. Vão pedir para você abrir mão do teu tesouro. E o azeite, ele traz cura, biblicamente falando. Ele traz alimento, ele traz iluminação através da chama. Olha as características do azeite na minha vida e na tua vida. Cura. Você é curada em nome de Jesus. Alimento. Você está alimentado pelo azeite, pela palavra. E iluminação. A chama está acesa. Ela arderá continuamente sobre o altar. O altar sou eu, o altar é você. E ela não vai se apagar, porque esse azeite não é um azeite comum. É um azeite espiritual. É o próprio Espírito Santo Consolador que habita na minha e habita na tua vida. Então temos que preservar, porque o noivo está às portas. O noivo está voltando. E precisamos preparar as nossas vasilhas, as nossas vidas, a nossa alma. Próximo versículo. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Ambas, as 10 eram virgens e as 10 adormeceram. Essas são características que foram iguais para todas. A igreja de Cristo, no contexto geral, tem características iguais. Olhando assim, uma grande multidão de cristãos, você não vai saber diferenciar, porque todos têm características parecidas. Superficialmente falando, todos são lindos e maravilhosos, falando da igreja do contexto geral de Cristo. Mas o diferencial que é ter reserva, que é ter prudência, só Jesus vai saber. A Bíblia fala do joio e do trigo. São parecidos, são similares. Cabe a mim e cabe a você, irmãos. Não julgo a sua vida, jamais. Mas nós temos que olhar diante do espelho e perguntar para si mesmas: eu sou uma cristã verdadeira? Será que eu estou no quesito das prudentes ou estou no quesito das insensatas? A minha vida está inconsequente diante de Deus? A minha vida está como diante do Senhor? É momento de meditarmos, é momento de despertarmos. Porque nós somos mulheres intercessoras. Nós somos mulheres de Deus chamado para o reino de Jesus aqui na terra. Esse reino espiritual. Esse reino que vai muito além de 4 paredes que você está enxergando aqui. Este reino que você vivencia ele o dia inteiro, no teu trabalho, na tua escola, na tua casa principalmente, né? O dia inteiro. E nós precisamos
meditar nessa questão do azeite. Nós temos esse azeite, essa reserva? Aí, quando a gente fala de azeite, eu lembro da viúva. Eu lembro da viúva. Lá em 2 Reis 4, do 2 ao 7. Só para você lembrar dessa história. Eu quero te falar algo nessa noite. 2 Reis 4, do 2 ao 7. Esse relógio aqui está 3:10, hein? Então quer dizer que já estamos de madrugada. 3:10. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, e a não ser uma vasilha com azeite. Próximo. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, ou vasilhas, né? Potes, tantas quantas puder recolher. Depois entre em tua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Tá bom até aí. Olha que interessante, irmãos. Às vezes nós estamos como essa viúva. A chama está quase se apagando. Nós estamos nos distanciando por coisas que acontecem em nossa vida conjugal, nossa vida profissional, nossa vida pessoal. E nós estamos como essa viúva, achando que nós vamos morrer. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para falar para você: não se esqueça que ainda tem um pouco de azeite. Ainda tem. Você esqueceu, mas tem. Parece insignificante o que você tem. Você nem hesitou lembrar que você tem esse pouco de azeite, porque parece que não vai vir salvação daquilo, parece que não vai ser o suficiente. Mas através do Espírito Santo nessa noite, Ele está te lembrando que tem azeite. Tem azeite na minha vida e na tua vida. Parece que não, você se esqueceu, mas tem. E o Senhor está falando nessa noite: vai dentro de você mesmo, na tua casa. A casa é você. Procura aí dentro, vasculha. Olha para dentro de si. Olha para dentro de si. Você vai encontrar uma pequena botija de azeite. Pouquinho. Mas nessa noite, através da vida das minhas irmãs que aqui estão, e através do Espírito Santo de Deus, você vai começar a derramar. Vai começar a derramar. E esse azeite vai começar a multiplicar. Vai multiplicar e você vai lembrar. Você vai se lembrar que você tem algo precioso aí dentro. Não precisa buscar fora de você. Não precisa buscar com o vizinho, com o ciclano. Ai, mas o que eu faço? Está aí, ó. Está aí dentro de você. Busque. É um tesouro que está escondido. E as distrações são tão grandes, a confusão na mente, as emoções estão tão conturbadas, que a gente esquece muitas vezes que esse azeite está lá. Ele está dentro de você. Busque hoje, em nome do Senhor Jesus.
Nós vamos orar daqui a pouco. E esse azeite vai começar a multiplicar dentro da tua alma. O Espírito Santo já está pontuando no teu coração aqui, que você tem o azeite aí. Mesmo que pareça que não tem. Ela falou, eu não tenho nada. Ela falou. Você falou, eu não tenho nada. Parece que eu estou oca por dentro. Parece que eu estou vazia. Eu vou para a igreja, mas parece que eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Porque o medo de morrer, o medo de passar fome, algum tipo de medo tem aprisionado a sua mente, tem aprisionado o seu coração, para que você não encontre. O diabo, ele não quer que você encontre. Mas nesta noite, o Espírito Santo vai vir como chama, diante da tua vida. E esse azeite vai começar a queimar dentro de você aí. Ele já está queimando. E você vai lembrar que a presença está em você. O azeite está sobre a tua vida, a minha e a tua vida. Você pode dizer amém? Amém. Então vamos só relembrar aqui antes de orarmos. As características da noiva de Cristo, das virgens prudentes, são prudência, ter reserva de azeite, ou lembrar que você tem esse azeite. E tem um detalhe aqui, irmãos, que é importante, voltar no texto de Mateus 25, não vou esquecer dessa parte. O Espírito Santo está me lembrando que a gente parou no versículo 4. Vamos terminar de ler essa parte da parábola. Vamos ler o 5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não. Responderam? Não. Pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. E ide, portanto, aos que o vendem e comprai. Próximo. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, eles lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Uma coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, também para você, irmãs. Saiba dizer não. Saiba dizer não. Infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem dizer não. Por medo, existem momentos que nós temos que dizer não. Por medo da reação do outro, por medo de criar uma situação, e isso traz prejuízo para a pessoa espiritual. Como eu falei, existem aspectos em nossas vidas que são inegociáveis. Tocou em certo aspecto? Não. Não vou, não faço, não pertenço a essa situação.
Quando nós temos prudência, nós sabemos a hora certa de falar o não. Quando temos a necessidade de ficar agradando as pessoas o tempo todo, nós não sabemos falar não. Porque eu preciso ser aceita. Como eu busco essa aceitação constantemente, eu não sei falar não. Eu preciso estar naquele clubinho, naquela rede de amigos. Se eu não fazer tudo o que eles fazem, eu não vou ser aceita. E nesta noite, eu quero te dizer que você só precisa ser aceita por Jesus. É Ele que tem que te aprovar. É Ele que tem que te aceitar. E Ele deve ser o suficiente para mim e para você. Não negocie. Aprenda a dizer não quando aquilo vai ferir o teu caráter em Deus. Quando aquilo vai interferir no azeite que você carrega. Ah, mas aí vão achar que eu sou ruim. Beleza. Toca o barco, toca a vida. Mulheres prudentes. Mulheres sábias. Sabe a tua identidade. Saiba quem você é em Deus. Saiba o que Deus é para você. Então, temos que saber que existem consequências. Saiba dizer não. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos dizer não. Sabe por quê? Aquilo que a gente carrega, que é algo precioso, que é o azeite, teve um preço a ser pago. As virgens prudentes carregaram vasilhas o tempo todo a mais, um peso a mais ali. Elas compraram, o azeite era caro. Teve um valor. Para vir alguém falar, olha, me dá isso que você tem. Abra mão do que você tem. Ah, não, mas é só uma vez. Não se deixe enganar pelas ofertas do inimigo. Não se deixe enganar pelaquilo que ele coloca de lindo e maravilhoso na tua frente. Se fere o teu caráter em Deus, diga não. Não negocie o teu tesouro, a tua preciosidade. Não negocie o azeite, que é a presença de Deus. Jamais. Amém? Vamos nos colocar em pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Jesus venha encontrar em nós pessoas não apenas puras, aparentemente, mas que possamos estar com entendimento, com prudência, caminhando no reino de Jesus. Com entendimento da palavra, sabendo a hora de dizer não, dando valor àquilo que carregamos, que é precioso, que é a presença de Deus. Feche os teus olhos, e se por acaso você achou que a presença não está mais aí, ela está. Ela está dentro de você. Eu vou pedir para a irmã soltar o louvor. Deixa eu pegar a letra aqui. Para louvarmos junto nessa noite, amém? Eu quero que você feche os teus olhos nesse louvor e você lembre como é sentir a presença de Deus. E você comece a buscar aí
dentro de você. Porque você já pisou lá. Você já pisou na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você lembra quando você falava em línguas? Quando você sentiu o teu interior encher da glória de Deus e Deus te usava? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, aleluia! Se você sentir no teu coração de orar pela tua irmã, pode orar. Se Deus quer te usar, deixa Deus te usar essa noite, minha irmã, em nome de Jesus. Seja o amigo de Daniel nessa noite. Seja um Daniel nessa noite, aleluia. Ore por ela. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo do santo. Não dá, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cante! Glória a ti, Jesus. Oh, glórias a ti, Jesus. A ti, Jesus. Aleluia. Receba a glória, receba o louvor, receba a adoração, Senhor, nessa noite, Deus. Olha o azeite sendo derramado. Olha o azeite sendo derramado no teu coração, na tua vida. Aleluia! Santo! Santo! Vai despertando, Senhor. Glória a Jesus!
Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Arashuire, masuire, manachai. Viva Cana. Oh, aleluia. O Espírito Santo está derramando dons espirituais nessa noite. O Espírito Santo está desenterrando talentos aqui nessa noite. O Espírito Santo está reacendendo a chama no meu e no teu coração. No meu e no teu coração. Sabe aquele projeto, sabe aquele propósito, sabe aquilo que você fazia e parou de fazer? Hoje está sendo reativado pela chama do Espírito Santo de Deus. Porque você está recebendo a revelação de quem você é em Deus. E que você não tem que agradar a pessoas, você tem que agradar ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos aproveitar o momento da oração. Gostaria de convidar a irmã que vai fazer oração pelos pedidos. Glória a Deus. Vai ter o momento da oração. Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia. Nossa irmã está com a oportunidade aqui. Senhor Jesus. Oh, Santo Deus e Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pelo azeite derramado. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Pela sua presença, Senhor Jesus, no doce Espírito Santo, em cada um, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela preencheu nossos corações. Ela veio, Senhor, como bálsamo puro, Senhor, que nos alertou, Senhor, que precisamos estar mais vigiantes no seu amor, na sua palavra, que não podemos olhar para o lado, não podemos olhar para trás, mas olhar para cima, para a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Tu és o Deus, Senhor Jesus, que afasta, Senhor Jesus, todo o mal, todo, Senhor, que não seja de Ti, Senhor. E Pai, aqui estão, Senhor, nessa caixa, Senhor, os pedidos de oração, por quem pede, Senhor, por quem confia em Ti, Senhor. Vai, Senhor Jesus, Tu sabes o que cada um precisa, Senhor. Então vai, Senhor, vai na casa, vai, Senhor Jesus, trabalha na parte financeira, na parte espiritual, Senhor, porque muitos estão precisando, porque o azeite está esfriando, Senhor Jesus. Então levanta, Senhor Jesus, renova cada um, Pai. Então, Senhor, a todos esses pedidos, Senhor, pela família de cada um, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, ilumina, entra, Senhor, na vida de cada um, transforma, Senhor Jesus, abre corações, porque muitos têm, Senhor Jesus, um coração duro, um coração, Senhor Jesus, que não vê a grandeza, Senhor, do Teu amor, não vê a grandeza de quanto nós necessitamos, Senhor, está em Tua presença, Pai. E eu sei já, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio que todos esses pedidos, Senhor Jesus, já vai, Senhor, estar, Senhor, aos seus pés, Senhor, e Tu irás contemplar a cada pedido.
e que eles serão receber, Senhor, a tua bênção, a tua proteção, Senhor Jesus, porque tu caminhas com cada um dos seus filhos, porque tu, Senhor, não desamparas, Senhor Jesus. Então eu confio, Senhor, na tua presença e agradeço, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, e podemos, Senhor, estar aqui, Senhor. E aqueles que não puderam também, Senhor, vai, Senhor, na casa de cada um. Vai, Senhor, e abençoa, Senhor Jesus, abençoa. Porque seus filhos, Senhor Jesus, precisam, Senhor, cada vez mais da tua doce e santa presença. E desde já, Senhor, agradecemos pelas maravilhas, Senhor, as maravilhas que nós recebemos de ti. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória. Louvado seja Deus.